Bom, vamos ver o Humash Parashat Tzav Urishon. Vai da beira do Nai Moshe Lemor Tzav et Aaron vet banav lemor zot Torah Taula e Aula Mukdal Amizber Kol Alayla da Boker vesh Amizber Tukad Bo. Disse Hashem a Moshe dizendo: ordene Aaron e seus filhos os Kohanim. Essa é a lei da Aula, o Korban Olá, que era todo ele consumido no Mizbeach. Por isso é chamado de Olá, que todo ele é consumido no Mizbeach. Al-Mokdal Mizbeach Kolalai. Ele era queimado durante toda a noite, Adaboker, até de manhã. Veja Mizbeach Tukad Bo. O fogo no Mizbeach estará sempre aceso. Vamos ver o Rashi. Tzav et Aaron, ordene Aaron e seus filhos Kohanim. En Tzav elashon zirut. Tzav quer dizer agilizar. Miado ledorot, imediatamente e para as próximas gerações. Amar Rabi Shimon, disse Rabi Shimon. O passuco precisa agilizar onde há algum prejuízo. O que quer dizer isso? O Sefer HaHamim explica que aqui está falando sobre o Korban Olá, já que todo ele era consumido pelo Mizbeach, não sobrava nada para os Kohanim, então isso é chamado que tinha um certo prejuízo para os Kohanim, que eles não recebiam nada. Zotorá Taulá, essa é a lei do Olá que falamos, né? O Korban que era sacrificado toda noite. Vem nos ensinar os Korbanot, eles só podiam ser feitos a shritá durante o dia, mas para queimar, que é o Ekter Halavim Vivarim, levar para uns Halavim, sebo, gorduras e órgãos dos animais que não conseguiram queimar de dia, Kolalaila, durante toda a noite. Lelam de Halab Sulim, Eize Imalaireta, aqui vem nos ensinar tipos de korbanot que aconteceu algum problema chamado passul. Alguns Imalá e Hereda, alguns se subiu até um Mizbeach, tinham que ser retirados com um passul muito grande. Vezes Imalá e Hereda, outros, se já entraram no Mizbeach, não teriam que ser retirados. Shekol Torah era boto bar. Sempre que a palavra Torah vem incluir alguma coisa. Lomar, Torah Ahad Lechol Haolim, Afilo Psulim. Uma Torah para todos, Korban Olá, mesmo os Psulim. Sheimalu Lo Yerduk. Se eles foram levados ao Mizbeach, não são retirados. Continua o Rashi, Aulá, Lemaet Taroveh Vetanembá, veio escolher alguns animais que o psul dele já aconteceu antes de entrar no Beit HaMikdash, e traz Roveh Avenirbá, animal que manteve relação com o ser humano, ou com o ser humano manteve relação com ele. Esse animal realmente ele é passul, Sheloi o Psulim Bakodesh, o psul deles não foi no Mizbeach, foi antes de entrar no Beit HaMikdash, então esses animais jamais, mesmo que subiram no Mizbeach, eram retirados. Foram passul antes de entrar na Zará. Passuk Begimel. Agora, então, a Torá explicou aqui sobre um pouquinho o Korban Olá. Agora a Torá vai falar sobre uma outra mitzvah que tinha diariamente no Beit HaMikdash, chamado Trumat HaDeshen. Deshen é cinza. Eles tiravam do Mizbeach um pouquinho de cinza com uma pá. Não é que limpavam o Mizbeach, tiravam só um pouquinho, de vez em quando estava muito cheio, limpavam, mas eles tiravam um pouquinho e iam jogar essas cinzas ao lado do Mizbeach e acumulando, chamado Trumat HaDeshen, a Trumá de Deshen, das cinzas. Velavaja Kohen Midovado, Mirnei Sevad, Elbash Absarov, Verim et HaDeshen, Shetochal Haesh, et Aulá la Mizbeach, Vesamor, Etz la Mizbeach. O Kohen, quando ele fala Kohen, não quer dizer que é Kohen Gadol, qualquer Kohen, inclusive idiota, ele vestirá Midobad, o pshat, suas roupas, que eram feitas de pano, aquelas 4 roupas Kohen Gadol, do Kohen idiota, do Kohen comum, tradicional. O Mirnei Sevad, Elbash Absarom, e roupa, e uma calça, que ele era parte da indumentária do Kohen Gadol, calças de pano, ele vestirá sobre sua albsarô, sobre sua carne. Verim etadesha, vai fazer esse Trumat HaDeshen, shetohalesha ta'olá, que o Mizbeach consumiu os Korban Olá, deixando só cinzas. Ala Mizbeach, vesamot ala Mizbeach, vai colocar ao lado do Mizbeach. Diz Urashi, midovad e a kutonet, é aquela túnica que o Kohen usava. Mata al mudomar, midô, que quer dizer, o Urashi pega a palavra midô, vem da palavra midá, shetie que midatot, tinha que ser da medida do Kohen, não podia ser nem muito grande nem muito pequeno. Al besarom, shelo yedavar chotzer, sobre sua carne, que não haja nada interrompendo entre as roupas do Kohen e o seu corpo. Benetar. Verim etadeshem, ele fazia esse trumá do deshen, ayachotem elo amartá, ele pegava com uma pazinha, martá, tipo uma pazinha, mina meukalot, aprimiot, venotem bemerzarachot shalkeres, pegava um pouquinho das cinzas, colocavam no lado Mizrach, lado leste do Mizbeach. A Deshen asher tochalesh et haolam, a Satá Deshen, que transformou, virou cinza, era o resto do Korban, da lenha que tinha lá.
Meu todo Deshen era em Trumata. Aquele Deshen ele tirava um pouquinho, e esse era chamado Trumata Deshen, que ele tinha todos os dias essa mitzvah. Inclusive era a primeira, o Seder no Beit HaMikdash começava assim. A primeira coisa que fazia era o Trumata Deshen. Vesamu etz alamizbeach, matzai varim shaddai loni taklu, marziran alamizbeach. Se de manhã cedo, quando o Cohen fosse fazer esse Trumata Deshen, encontrou órgãos de animais que ainda não foram consumidos, marziran alamizbeach. Ele devolve-os para o Mizbeach. לאחר שחטא גחלים אליו ואליו, נטל מן הפניות, שנאמר את העולה על המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים ויוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור. Aqui a Torá fala, o Cohen trocará as suas roupas, fachata tirará, velavash begadim acharim, colocará outras roupas, veotzia tadeshen, tirará as cinzas, el michutz hamahané, para fora do acampamento, quer dizer, fora do Beit HaMikdash, makom tom, um lugar puro, quer dizer, elas tinham que ser colocadas no lugar puro. Diz Urashi, o fachata begadav, en zuhová ela derecheretz. E não é que aqui ele já está falando que não está falando sobre o Trumata Deshen, e sim era a manutenção, a limpeza que eles faziam no Mizbeach, que retiravam a cinza acumulada, e essas eles jogavam num lugar fora do Beit HaMikdash. Diz Urash, Enzo Rová Dereches, não é obrigação, isso é um Dereches, uma boa maneira que o Passuco está ensinando, Sheloi Lachrech Beotzata Deshen Begadim Shum Meshamesh Ben Tamid, para que não suje as roupas que ele usa sempre. Por isso ele usava uma roupa mais simples para tirar e levar para fora do Beit HaMikdash. Ele traz um exemplo, Begadim Shebishel Baim Kterah Lerabó, Alim Zog Baim Kosta Lerabó. As roupas que a pessoa usou para cozinhar, a pessoa costuma sujar, não deve servir a uma pessoa importante com essas roupas. Quer dizer, ele deve ter roupa especial para cozinhar e para servir diferente, como a gente vê que costuma ser. Lecar lavagem begadim acherim pchutimem, botava roupas mais simples que as roupas do Cohen normal. Veotzia tadeshen atzabur betapuach sheu rabbe ven makom lemalacham motzah misham ven zuhová becholhom aval trumá bechová becholhom. Ele ia tirar as cinzas que ficou acumulado no tapuach. Tapuach num montinho de cinzas que ele tinha em cima do Mizbeach. Diz Urash, isso não é obrigação diariamente. O Trumata Deshen, naquela primeira parte que a gente falou, a primeira mitzvah, que todo dia o Cohen tinha que ir lá tirar um pouquinho, e era parte, e colocava ao lado do Mizbeach. Mas esse aqui era só quando estava muito acumulado, eles tiravam e colocavam fora do Beit HaMikdash. Continua o Passuco, Rei, Viaesh, na Mizbeach do Kadbo Lotichbe, o Vieira Alea, Cohen Etzim Baboke Baboke, Verach Aleolá, Victir Alea, Helvesh Tamim. O fogo sobre o Mizbeach ficará aceso. O Vieira Alea, Cohen Etzim Baboke Baboke, o Cohen tinha que alimentar com lenha. Viarach Aleolá, Victir Alea, Helvesh Tamim. Ele tinha que colocar, ele colocava lenhas para alimentar, e lá ele sacrificava os korbanot. Diz Urash, essa na Mizbeach do Kabor, fogo sobre o Mizbeach, sobre o altar, ficará aceso. Rabá Kanikidot Rabé, aqui ele falou várias vezes que eles colocavam lenha no Mizbeach. Al-Mokdah, Vesha Mizbeach do Kabor, várias linguagens que passam para Mokdah, tudo o mesmo radical que simboliza a fogueira. Vesha Mizbeach do Kabor. Este amigo do Gar Mizbeach. Kulan Edreshu B'Masef B'Mai, Masef B'Mai eles aprendem, Shenich Lekur, Abotino B'Minyan Manachot Shusham. Os Chachamim discutiram em relação quantas ma'arachot, quantas vezes ajeitavam as lenhas. Viarach Aleolá, qual é o Olá? Olá Tamid e Takdim. O Olá Tamid, o Korban de Olá Tamid, que era o primeiro Korban, sempre tinha que ser antes. O Minad Shelo Edavar Kol HaMalachad Tamid Shashad, ele traz aqui no parênteses, onde aprendemos que não podia ter nada antes do Korban Tamid de manhã. Tamulomar a Olá. Olá Rishoná, quer dizer, o primeiro começava, depois do Trumata Deshen, o primeiro Korban sacrificado era o Korban Tamid, diário, que isso era uma obrigação do tzibur, não era particular. Depois traziam os korbanot, cada um com sua necessidade. Helvei ashlamim, e me havia o sham shlamim, se vão trazer korban shlamim. Korban shlamim é um korban que é uma doação que a pessoa podia doar. Verabotenu lamdu mikan, aleia alolat aboker, ashlim kol korbanot kulam. Mikan shelo yadavam yochal tamid ben arbaim. Chachamim aprenderam daqui que o korban olá, que tinha o olá tamid de manhã cedo e o olá de tardezinho, eles iniciavam cedo no Beit HaMikdash. Primeiro o korban ser sacrificado, o korban tamid, o último o korban de ben arbaim, que é o korban de tarde. E no meio disso o korbanot de hatat, alguém que pecou, alguém que doou e etc. Este também tocado na Mizbeach, Lotichbe. Torá diz que o fogo ficará sempre sobre o Mizbeach, não pode se apagar. Uma mitzvah proibitiva de apagar o fogo do Mizbeach. Este tamid, este nemar ba tamid, ishi madlikim ba itanerot. Nemar ba lalot nem tamid, afim el Mizbeach são trocados.
Está escrito a palavra tamid, eterno. Esse era o fogo que era usado também para acender a menorá. Eles pegavam para acender a menorá uma tochazinha, iam lá no Mizbeach, acendiam de lá, chama piloto, de lá acendia a menorá. Lotirbe, não pode ser apagado. Amechabe, este na Mizbeach, rovei bishnei lavim. Aquela pessoa que apagava o fogo do Mizbeach está transgredindo uma mitzvah proibitiva da Torá. Agora o Passuco fala sobre Mincha. Mincha era um korban de farinha. Vesó Torata Mincha, Krevotab Nearon Lefnei Hashem, Peta El Pnei Mizbeach. Essas são as leis da Mincha, um korban feito de farinha. Os Bnei Aron, Kohanim, vão levar para o Mizbeach. Vesó Torata Mincha, diz Urash, Torah Achad Lekulam. Todas as menachot, tinham vários tipos de menachot, para achar Vaikra, foi explicado, aqui também vai explicar. Tinham tipos como elas eram produzidas, com assadas ou fritas, etc. Mas kulam letinam shemen levonam urebenam. Todos necessitavam óleo, eles untavam ela com um pouquinho de óleo, levoná, bálsamo. Shachol entre o not shemen levoná la minchat etzer shenikmet. Será que só é necessário colocar óleo na minchá que era doada por um Israel, não um Cohen? Que Nikmetza, que faziam kmitzah, tiravam um pedacinho dela e levavam para o Mizbeach, o resto era comido para os Kohanim, diferente, uma minchá que era oferecida para o Kohanim que todo. Opa! Vamos lá, vamos voltar aqui, houve um problema. Ele está falando sobre a minchá. Será que somente a minchá feita pelos Kohanim, uma minchá que era feita por Israel, o contrário, vamos lá. Zotorat a minchá, Torah achad lekulam letinan shem levonam ora beinan. Shachol en teonot shem levonam minchá. Será que só a minchá que era doada por um Israel ou um Levi, que não é um Cohen, Sheinik Metzer, que tirava um pouquinho e o resto era dado para o Cohen. Mincha Kohanim Shikulá Kalil, uma mincha do Cohen que toda ela era consumida no Mizbeach, o Cohen não levava nada. Então, o nome é Torá, vem nos dizer que também é do Cohen. Akrevotá e agachar Beken Dromit Manavit. Eles tinham que levar a mincha, aquele bolinho de farinha, e encostar na parte sudoeste do Mizbeach. Lifnei Hashem, o Ma'arav, é a parte oeste. Sheu Letzad Oel Moed, que era colocado, posicionado, feito o Oel Moed, Kodesh Kodashim. El Pnei Mizbeach, que é a frente do Mizbeach, o Darom. Sheu Pnei Mizbeach é chamado a frente do Mizbeach, que lá, Shakevesh Natun Leutuaru. A rampa, o Mizbeach, ele tinha uma rampazinha, lá ele era colocado. Então isso é chamado a frente do Mizbeach. Então falando, continuando sobre Mincha, Verim imenu bekomtso misot ha-mincha mishamna vetkol levona asher al-mincha vektir ha-mizbeach leach nichoach haskata l'Hashem. Ia vem trumar, ia tirar um pouquinho da mincha, o kometz, o Cohen tirava um pouquinho daquele bolo, depois que já estava feito um bolinho, misolet ha-mincha, da parte de solet, da parte boa de farinha semolina, o mishamna do óleo, vetkol levona, junto com o bálsamo, asher al-mincha vektir ha-mizbeach, e aquilo ele levava para o Mizbeach. E se era uma mincha de Israel, quer dizer, um Israel que estava doando, o resto era dado para os Kohanim, eles consumiam. Verim imenu miamuvhar sheyei saron shalem bevat achad b'shak mitzah. Que ele tinha que pegar uma quantidade, a mincha tinha que ter um isaron, uma medida, um isaron completo na hora que tiravam esse kmitzah. Kmitzah é esse ato de tirar um pouquinho para levar para o Mizbeach. Bekumtzot shelo esem midad lekometz. Ele kumtzot sendo os 3 dedos assim. Os 3 dedos o Cohen pegava, raspava assim um pouquinho, diz que não tinha uma medida. Aqui aprendemos que ele tirava no lugar onde tinha mais shemen, mais óleo. A mincha shelotem meurevet be'achevet. Tinha que ser cada mincha por si só, não podia estar misturado com outra. Vetkol levoná shel mincha vektir, todo o levoná, o bálsamo, que a gente colocava uma erva aromática no mincha. Depois que ele fez a kmitzah, se sobrou um pouco de levoná, desse bálsamo, ainda na parte da mincha que se dava para o Cohen, ele tirava, deixava para o Cohen só o bolinho de farinha e levava para o Mizbeach o resto.
O Lefisto Pires que ela berrado na menachot bevaikra, o destaque deixou para Shazur e colocou a menachot aqui no Mishpatan. Já que isso só foi explicado em um tipo das menachot que são citados na Parashat Vaikra, tem vários tipos, só citou em uma, que veio dizer que todas tinham esse processo. והנותרת ממנו אוכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר ולמועד יאכלוה. O que sobrava da minchá, quer dizer, eles pegavam, levavam para o Mizbeach o cometz, o que sobrava e Ochlu Aron Banav, comerá Aron e os seus filhos, Koanim, quer dizer, isso era dado para os Koanim, era uma das matanot que eu narro. Matzot Echel Bemakom Kadosh, tinham que ser comidas de forma de matzah, não podia ser hametz, e não em qualquer lugar, ele diz lugar Kadosh, que é Hatzar ou Moed, no pátio do Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, era dentro do Beit HaMikdash. Lote Afer Hametz Helkam Natat Yotam Meshai Kodesh Kadashim Kachatar Vechasham. Não há-se essas menachot, embora não feitas de farinha hametz, quer dizer, tinham que tomar cuidado de não fermentar, a massa era uma massa de matzah. Helkam Natat Yotam Meshai, uma parte delas, quer dizer, o que não era levado ao fogo, foi dado aos Koanim. Kodesh Kadashim, é uma coisa Kodesh Kodashim. Kachatat, como Korban Hatat e Asham, quer dizer, tem uma aqui no chá grande, só podiam comer Koanim e só dentro do Beit HaMikdash. Lote Afer Hametz Helkam, Urash aqui juntas para Lote Afer Hametz, junto com Helkam. Afa Shirai Nasunim Be Hametz, também o que sobrava, o que era dado para o Kohen, não podia ser Hametz. Não só o que era consumido no Mizbeach, o que sobrava também. Kachatat Vechasham, como Hatat Vechasham, Mincha Chote Arei Kachatat. Quando alguém trazia uma minchá por roté, que tinha um caso que a pessoa pecava e não tinha condições, ele doava para o Beit HaMikdash, quer dizer, tinha a obrigação de dar uma minchá, ela tinha, então, minchá hatat, vem de roté, ela tinha a lei, a mesma lei do Korban hatat. Fica que matzah shalom lishmat, por isso a pessoa, o Kohen, fez a mitzvah, tirou aquele pedacinho sem ter intenção que isso vai valer para a mitzvah de minchá, não valia. Porque no Beit HaMikdash muitas coisas eram necessárias intenção. Por exemplo, a shkita que nós temos hoje em dia, se a pessoa não teve intenção nenhuma, fez a shkita tudo direitinho, tá bom. Mas no Beit HaMikdash, a shkita é igualzinho que a gente faz, só que a pessoa tinha que ter intenção que isso serve para um korban. Mincha nedavar e que acham fica a mitzvah shalosh shmakshera. Quando era uma mincha nedavar, uma doação que a pessoa dava, essa realmente, se foi shalosh não foi em nome da pessoa, a pessoa fez sem ter muita kavaná, essa valia. Todo masculino dos filhos de Arão, quer dizer, Koanim masculinos, e não filhas de Kohen, esposas, podem comer, somente eles. Tudo que vai tocar no Mincha vai pegar uma aqui do chá. Kol Zahar, afilo Baalmum, mesmo que um Kohen defeituoso. Ele tem um dedo a menos, um dedo a mais, quer dizer, ele não poderia trabalhar no Beit HaMikdash, mas ele poderia comer o menachot. Afilo Balmum, Lama Nemar, Im Lechilarik Varamur, Lechem Loav Mekodshei Akodashim, Ela Lerabot Valemomim Lemachloket. Se é para dizer que pode comer de Urash desnecessário, nós vemos mais adiante no Sefer Vaikra que diz que um Kohen Balmum, um Kohen defeituoso, um dedo a mais, um dedo a menos, falta um órgão, cego, etc., alguma coisa dessa. O Passuco já diz mais adiante que os Koanim defeituosos poderiam comer Kodashei Kodashim. Então o que quer dizer? Lemachloket, que ele tinha direito a exigir a divisão também. Kol asher gabot, tudo que tocasse na minchá pegava uma kedushá. Kodashim kalim, ou chulim, chegou ba veivnumena. Se tocou uma coisa chulin é uma coisa que é kasher 100%, mas não é kodesh do Beit HaMikdash. Uma maçã, por exemplo, ou um outro pão, vamos dar um exemplo, um outro pão tocou na minchá e ela absorveu da minchá, ela pegava aquilo do chá santidade, aquilo ia ter que ser comido por Koanim, etc. Ikdash liot kamoa, shim psulá e pselô, vem pshirá e ochlu que a minchá. Ele ficava como se fosse a minchá, pelo fato de ter absorvido mesmo que um pouquinho. Então, se aquela minchá que ele absorveu é passul, imediatamente aquela outra massa fica passul e assim por diante. Até aqui é o Rishon de Tzav.